Convido os irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos estar lendo do versículo 32 até o versículo 35. Estamos numa série de mensagens que são princípios para a família, princípios de Deus para uma família. E no primeiro domingo que nós falamos sobre aliança, sobre a importância da aliança e a importância que Deus dá para a aliança dentro do casamento. A segunda mensagem, o pastor falou aqui sobre semear e colher, e a importância deste princípio para a nossa vida. Hoje nós vamos aprender outro princípio muito importante, que é um princípio que ele é muito válido dentro de um lar, dentro de um casamento, no relacionamento de um marido, de uma esposa, como também no relacionamento com os filhos, no relacionamento com a família, com as pessoas que estão à nossa volta. Nessa noite nós vamos falar sobre algo que é muito fácil de falar e muito difícil de ser vivido, que é falar deste tema. Qualquer um dos irmãos poderia falar aqui, até mesmo dar testemunho a respeito deste tema. Mas a vivência, o fato de praticarmos o que vai ser falado aqui, é que tem as suas dificuldades. E nesta noite nós queremos falar sobre perdão. Perdão, que é um princípio de Deus para as nossas vidas, um princípio de Deus para a vida cristã, e também é um princípio de Deus para um casamento feliz, para uma família abençoada. Vamos ler então, irmãos, Mateus capítulo 18, versículo 32 ao 35, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Os irmãos podem tomar seus assentos. Esta é mais uma mensagem que foi pregada pelo Senhor Jesus Cristo, mais um princípio de Deus que foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, quando Jesus estava discipulando aí os seus seguidores e ensinando a eles princípios a respeito do reino dos céus. Nós podemos ver, irmãos, lá no início do capítulo 18, que os discípulos começam fazendo uma pergunta para o Senhor. E como eu já disse para os irmãos aqui, nos evangelhos, cada capítulo do evangelho, ele se divide ali em algumas partes, algumas histórias diferentes, mas o tema principal é o mesmo. No início do capítulo 18, nós vimos os discípulos perguntando para Jesus quem era o maior no reino dos céus, ou quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus vai explicar para eles de uma forma bem simples, chamando uma criança, chamando um menino, colocando no meio deles, e dizendo para eles que aquele que não se tornar igual um menino, aquele que não se tornar humilde igual uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Jesus vai dizer que aquele que quer ser o maior no reino dos céus, aquele que quer ter um lugar no reino dos céus, precisa se tornar igual a uma criança. E depois Jesus vem dando alguns outros ensinamentos. Jesus fala sobre os tropeços, Jesus fala sobre a parábola da ovelha perdida, que é muito conhecida. Aí ele vai chegar um momento que ele fala como se deve tratar. Jesus vai dar um ensinamento de como se deve tratar alguém que errou contra ti, alguém que pecou contra ti, alguém que te ofendeu.
E quando Jesus termina de dar esses ensinamentos, Pedro interrompe o Senhor Jesus e Pedro faz uma pergunta. É claro que sempre era o Pedro que tinha coragem de fazer as perguntas, Pedro que tinha coragem de interromper. Mas é importante porque as perguntas de Pedro eram também as nossas perguntas. De repente, se nós estivéssemos lá, seria a pergunta que nós faríamos se tivéssemos a coragem de fazer. Mas Pedro teve essa coragem. E Pedro, ele interrompe Jesus para fazer uma pergunta para Jesus novamente. E ele pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E é claro que Pedro, ele está se baseando no ensinamento do Antigo Testamento, a respeito de perdão, a respeito de quantas vezes deveria alguém perdoar o seu irmão. E Jesus aqui, ele não pega como princípio o ensinamento do Antigo Testamento, o ensinamento dos sacerdotes, o ensinamento dos escribas. Mas Jesus, ele aperfeiçoa este princípio que os discípulos já conheciam por causa da lei judaica. A ideia de Pedro era: eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim até 7 vezes. Depois de 7 vezes não preciso mais perdoar ele quando ele pecar contra mim ou quando ele me ofender. Só que Jesus, ele vem aprimorar este princípio, e a resposta de Jesus para Pedro é: eu não te digo que perdoe ele 7 vezes, mas eu te digo que perdoe até 70 vezes 7. Ou seja, Pedro tinha um princípio de perdoar alguém que havia lhe ofendido até 7 vezes, mas Jesus agora diz para Pedro: Pedro, tu quer ser perfeito, tu quer ter um lugar no reino dos céus, tu quer ser como uma criança, tu quer ter a humildade de uma criança, tu quer ser grande no reino dos céus, porque essa era a pergunta inicial. Então não deve perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amém. A conta não é mais 7, a conta é 490. Ou seja, a ideia que Jesus estava passando para Pedro, o ensinamento que Jesus estava passando para Pedro é: Pedro, perdoe quantas vezes for necessário perdoar. Não tem um número, uma quantia limite. Não tem um limite de perdão. Não tem você olhar para alguém e dizer: olha, se você errar comigo até aqui eu te perdoo, mas passando daqui adiante não tem mais perdão para o que você fizer. Não, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, não há um limite. Pedro, não há um número exato, não há uma quantia certa. Jesus está dizendo: Pedro, tu precisa perdoar todas as vezes que alguém pecar contra ti, ou quantas vezes for necessário perdoar alguém, você precisa perdoar, para que você tenha um lugar no reino dos céus, para que você seja alguém grande no reino de Deus, para que você seja humilde igual uma criança. Você tem que saber perdoar. Amém. E olhando para dentro de famílias e de problemas que acontecem dentro de famílias e problemas que acontecem no relacionamento de um casal, quantas as vezes a gente vê pessoas que têm um casamento destruído, têm uma vida destruída exatamente porque elas não sabem perdoar, ou porque elas colocaram um limite de quantas vezes eles poderiam perdoar o seu cônjuge, de quantas vezes poderiam perdoar o filho, de quantas vezes poderiam perdoar os pais. Até aqui eu perdoo, mas se passar daqui eu não perdoo mais, não tem mais perdão, não tem mais volta. Quantos casamentos destruídos, quantas famílias destruídas, quantos lares destruídos, porque as pessoas não souberam exercer o perdão, porque as pessoas muitas das vezes não têm o conhecimento deste princípio bíblico que é tão importante para as nossas vidas. Quantas vezes a gente tem amizades destruídas porque as pessoas não souberam perdoar. Quantas vezes a gente vê igrejas destruídas porque houve algum problema que alguém não soube perdoar, que alguém não soube se consertar, que alguém não soube ser humilde igual uma criança? Porque, irmãos, é preciso ser humilde, tanto para perdoar quanto para pedir perdão. É preciso ser humilde igual uma criança. Por isso que eu digo para os irmãos que todos os capítulos ele se baseia num tema principal, porque
para perdoar e para pedir perdão, você precisa ser humilde com a criança. Porque se você não tiver humildade no teu coração, tu não vai conseguir nem pedir perdão quando você errar e nem perdoar quando você for ofendido. Se você não tiver humildade no teu coração, você vai dizer para a pessoa: olha, eu te perdoo até 7 vezes. Se tu errar até 7 vezes comigo, se tu me ofender até 7 vezes, eu te perdoo. Agora, se passar de 7 vezes, eu não te perdoo mais, eu não quero mais ver a tua cara, eu não quero mais falar contigo, somos inimigos para sempre. E imagina você dentro de um casamento. Se alguém for usar isto como princípio, colocar um limite para que haja perdão, provavelmente um casamento não vai durar mais do que 1 ano. Porque se for perdoar apenas 7 vezes as ofensas, sinceramente, irmãos, por um casal, por mais compreensivo, por mais harmonioso que seja, certamente dentro de 1 ano, dentro de 12 meses, a pessoa ela erra muito mais do que 7 vezes, ela ofende muito mais do que 7 vezes o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. E é por isso que Jesus, ele dedica um capítulo inteiro e muitos outros versículos de Mateus para ensinar sobre perdão. E ensinando sobre perdão, Jesus vai falar de uma parábola. Como Jesus sempre pegava parábolas para ensinar os seus discípulos, para ensinar o povo, era uma maneira mais fácil das pessoas entenderem aquilo que Jesus estava falando, aquilo que Jesus estava comunicando. E nos versículos que nós lemos, se os irmãos olharem no versículo 23, os irmãos vão ver Jesus dizendo: por isso o reino dos céus é semelhante, ou seja, Jesus está dizendo aos seus discípulos, trazendo uma comparação, uma semelhança entre a história que Jesus estava contando e o reino dos céus. E Jesus vai dizer que o reino dos céus é semelhante ao Senhor, a um rei, que resolveu acertar contas com os seus servos, acertar conta com aqueles que lhe deviam alguma coisa, com aqueles que tinham alguma dívida, com aqueles que tinham algo a lhe pagar. E Jesus vai dizer que este rei, este Senhor, chamou os seus servos, aqueles que lhe deviam, e entre aqueles que lhe deviam, havia um homem que tinha uma dívida imensa, que tinha uma dívida enorme, que tinha uma dívida que hoje seria difícil de nós calcularmos. Segundo a quantia que é colocada na Bíblia Sagrada, segundo a quantia que é colocada aqui na Escritura, hoje em dia passaria da casa dos milhões de reais. Seria uma dívida que este homem não teria como pagar. Se ele vendesse tudo que ele tinha, ele não conseguiria pagar esta dívida. Se ele desse todos os seus bens em penhor daquela dívida, ele não conseguiria pagar aquela dívida. E é interessante nós olharmos, porque o Senhor Jesus começa dizendo que esta parábola é semelhante ao reino dos céus. Porque todos nós um dia estivemos no lugar deste homem que tinha uma dívida e não tinha como pagar esta dívida. Todos nós um dia tivemos uma dívida para com Deus, uma dívida por causa dos nossos pecados, uma dívida por causa dos nossos erros, uma dívida por causa das nossas fraquezas, e era uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Por mais que nós fizéssemos, por mais que nós nos tornássemos bonzinhos, por mais que nós nos tornássemos boas pessoas, ainda assim não conseguiríamos pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. E esta é a semelhança que Jesus está fazendo e está ensinando para os seus discípulos. Olha, este homem ele não tinha como pagar a sua dívida. E a ordem daquele rei foi: venda tudo que ele tem, venda a esposa dele e os filhos dele como escravo, coloque ele em uma prisão, até o dia que a dívida seja paga, até o dia que a dívida seja saldada. Porque ele não tinha como pagar, ele estava perdendo tudo que ele tinha, estava perdendo aquilo que ele tinha de mais precioso, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, a sua liberdade, por causa de uma dívida que ele não tinha como pagar.
E estes, irmãos, são exatamente o estado que nós nos encontrávamos antes de conhecermos a Deus. Antes de fazermos uma entrega da nossa vida a Deus, nós nos encontrávamos exatamente neste estado. Alguém que perderia tudo que possui e não conseguiria saldar a sua dívida. Alguém que perderia sua família, que perderia sua liberdade, que perderia sua vida e não conseguiria saldar a dívida que tinha. Porque dívida de pecado não conseguiria ser saldada sem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso que nós nos encontrávamos nesse estado. E por isso que Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a esta parábola que ele está contando. Mas Jesus também vai dizer que aquele homem que estava perdendo tudo, aquele homem que estava ficando sem nada, aquele homem no seu desespero, ele se jogou aos pés do seu Senhor, ele se jogou aos pés daquele rei. E ele começou a clamar por misericórdia, por compaixão. Ele começou a clamar pela misericórdia daquele rei. E ele disse: ser compassivo para comigo. Me dê um tempo que eu vou te pagar tudo que eu devo. Me dê um tempo que eu vou dar um jeito de te pagar todas as minhas dívidas. Ele começou a clamar e dizer: olha, não me tira minha família, não me tira os meus filhos, não venda os meus filhos como escravo, não me tira a minha liberdade. Deixa eu tentar saldar essa dívida contigo. E Jesus vai dizer que este rei, movido de íntima compaixão, cheio de misericórdia e bondade, ele não concedeu tempo para que a dívida fosse saldada, mas ele concedeu o perdão daquela dívida. Aleluia. Ele disse para aquele servo: olha, vá em paz, eu não vou te tirar a tua família, eu não vou tirar teus filhos, eu não vou tirar a tua liberdade, eu não vou tirar a tua casa. Já que tu estás clamando por misericórdia, já que tu estás clamando por bondade, já que tu estás clamando por compaixão, eu vou ser misericordioso para contigo e vou saldar a tua dívida. Tu não me deve mais nada, tu não me deve mais valor nenhum, tu estás livre dessa dívida. E exatamente isso é o que aconteceu com cada um de nós no dia que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor pela primeira vez, dobramos o nosso joelho, aceitamos Jesus como nosso Salvador e declaramos: Senhor, eu sou teu servo, eu te aceito como meu Salvador. A partir deste momento, a dívida que nós tínhamos com Deus foi saldada. Amém. A partir deste momento, Deus olhou para nós não como um devedor. A partir deste momento, Deus olhou para nós não como alguém que estava em falha com Ele, alguém que lhe devia algo, mas Deus olhou para nós com compaixão, com misericórdia, e viu em nós o seu Filho amado, Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Deus pôde olhar para nós e dizer: a tua dívida está paga, a tua dívida está saldada, vai em paz, viva a tua vida em paz, porque não deve mais nada a mim, não deve mais nada a ninguém. E Jesus vai continuar contando esta parábola e dizendo que aquele servo saiu do palácio daquele rei, saiu do palácio do seu senhor, saiu da presença do seu senhor. E quando ele sai na rua, ele encontra um seu conservo, ele encontra alguém que tinha a mesma posição que ele, estava no mesmo lugar que ele, estava na mesma condição que ele. E Jesus vai dizer que este homem, encontrando o seu conservo, e esse seu conservo lhe devia uma certa quantidade, que era muito menor do que ele devia, que era uma dívida muito menor que a dele, que era uma dívida que nem se comparava àquilo que ele devia. E ele olha para o seu conservo e cobra a dívida que o seu conservo tinha com ele. Ele pega aquele homem e diz: olha, tu tem que me pagar aquilo que tu me deve, eu não vou te deixar embora, não vou te deixar viver em liberdade, não vou te deixar viver em paz, tu não me pagar aquilo que tu me deve. E a Bíblia nos diz que este conservo, ele usa da mesma tática que este outro homem usou com aquele rei. Ele se ajoelha e diz: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, espera um tempo
saldar a minha dívida. E aquele homem que havia sido perdoado, agora ele não queria dar perdão. Ele havia alcançado a misericórdia, mas agora ele não queria ser misericordioso. Ele havia alcançado a compaixão daquele rei, mas agora ele não queria usar de compaixão e misericórdia com aquele outro homem que era igual a ele, que estava na mesma posição que ele, que estava no mesmo estado em que ele estava. E a Bíblia vai nos dizer que ele chegou a agarrar este homem pelo pescoço e sacudir e dizer: eu não te perdoo, tu tem que me pagar o que tu me deve, porque eu não vou te perdoar, eu não vou te deixar em paz. E não tendo aquele conservo como perdoar ele, a Bíblia vai nos dizer, Jesus nos diz que ele mandou colocar aquele homem na prisão e mandou vender os filhos dele como escravo, para que a dívida dele fosse saldada. E Jesus vai dizer que os outros servos daquele rei, observando toda aquela situação, observando toda aquela cena, eles vão lá e contam para aquele rei, que manda chamar o seu servo de volta, e diz para o seu servo: servo mau, eu fui misericordioso para contigo, eu fui bondoso para contigo, eu usei de amor e de misericórdia, eu te perdoei uma dívida que tu nunca teria como me pagar, uma dívida que se tu vendesse tudo que tu tinha, tu trabalhasse a tua vida inteira, tu não pagaria nem uma porcentagem dela, e eu te perdoei, eu tive misericórdia, eu não olhei para o tamanho da dívida, mas eu olhei para um coração arrependido, eu não olhei para o tamanho da dívida, mas eu olhei para um homem que precisava ser alcançado pela misericórdia e pela compaixão. Todavia, tu deveria ter agido da mesma maneira para com teu conservo, para com aquele que te devia, e ao contrário da misericórdia que tu alcançou, tu não foi misericordioso, aleluia, tu não foi compassivo, tu não foi bondoso. E aquele rei pega e diz para aquele homem: olha, o que vai acontecer contigo é que eu vou te colocar numa prisão, e os atormentadores vão te atormentar até o dia que a dívida for quitada. E aí Jesus encerra esta parábola com um princípio bíblico muito claro, que não precisa de muita explicação, que não precisa de muito detalhe para que alguém entenda. Jesus explicando para Pedro, que achava que deveria perdoar só 7 vezes, Jesus diz: não é 7 vezes, são 70 vezes 7. Jesus encerra a parábola dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo do vosso coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Ou seja, o princípio bíblico está exposto, o princípio bíblico está bem claro, de uma forma bem clara, de uma forma bem compreensiva. Jesus ele cita uma parábola para que todos entendessem, mas no final da parábola ele simplesmente cita um versículo, deixa um versículo para nós, que qualquer criança pode entender. Jesus está dizendo: se você não perdoar o teu irmão lá do fundo do teu coração, do teu íntimo, não perdoar verdadeiramente aquele que te ofendeu, Deus vai agir contigo da mesma maneira que este rei agiu com seu servo que não soube perdoar, com um servo que não soube usar de misericórdia, com um servo que não soube ser compassivo, com um servo que não soube ser humilde e misericordioso. E para nós entendermos a definição de perdão, perdão é conceder remissão de qualquer ofensa ou dívida, ou seja, perdão é desistir de qualquer cobrança. Você perdoa alguém quando você deixa de acusar a ofensa desse alguém. Você vai perdoar alguém quando você deixar de olhar para a pessoa e apontar o dedo e dizer: um dia tu mentiu para mim, um dia tu me enganou, um dia tu me ofendeu. Por quê? Porque perdoar é exatamente conceder a remissão de qualquer ofensa, é desistir da cobrança.
Antigamente, no tempo de Jesus, quando alguém ficava cobrando uma dívida, e chegava um momento que essa dívida era paga, ou que essa dívida era deixada de ser cobrada, que era perdoada, e entrava exatamente a palavra perdão, a dívida foi perdoada, não precisa mais pagar, não precisa mais vai deixar de ser cobrada, ela foi perdoada. E o que Jesus aqui está ensinando é exatamente isso. Tu precisa perdoar, tu precisa deixar de cobrar, tu precisa deixar de apontar o dedo e dizer: tu me deve, tu me ofendeu, tu mentiu para mim, tu foi rude comigo. E irmãos, sendo sincero, quantas vezes dentro de casamentos acontece exatamente isto? Pessoas que passam a vida inteira apontando o dedo e dizendo: tu disse uma palavra rude para mim, tu chegou tarde quando tu disse que ia chegar cedo, tu falou algo que eu não gostei, que me ofendeu, e agora fica apontando o dedo a vida inteira e vivendo, sejamos sinceros, vivendo muitas das vezes um inferno dentro do lar, vivendo um inferno dentro da casa. Por quê? Porque são pessoas que não sabem perdoar, são pessoas que ficam cobrando, que não desistem da cobrança uma vida inteira. Só que agora Jesus deixa muito mais sério, porque não é simplesmente uma questão de viver uma vida feliz, de viver um casamento feliz, de viver uma convivência com os filhos de uma forma harmônica e abençoada, mas Jesus também está dizendo: olha, tome cuidado, porque se tu não perdoar, se tu não deixar de cobrar, corre o risco de que Deus venha agir contigo da mesma maneira e passar a te cobrar os teus pecados, porque tu não sabe perdoar. Aleluia. Perdoar é um mandamento de Deus. Glória a Deus. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 6, é um texto muito conhecido, no capítulo 6, no versículo 12 do Evangelho de Mateus. Jesus está ensinando sobre a oração, quando os discípulos pedem para ele ensinar eles a orar, e Jesus está ensinando eles a orar. No versículo 12, Jesus vai dizer: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, Jesus ensinando a orar está dizendo para os seus discípulos: olha, vocês orem ao Pai, vocês peçam perdão pelos seus pecados e vocês digam: Deus, me perdoa os meus pecados, da mesma maneira que eu perdoo aqueles que me ofendem. Ou seja, é um ponto de nós pararmos e pensarmos e refletirmos de que maneira eu tenho agido com as pessoas que me ofendem, de que maneira eu tenho tratado as pessoas que me ofendem. Porque nesta oração Jesus ensina que nós devemos pedir a Deus que Deus nos trate a nós da mesma maneira que nós tratamos os nossos ofensores. E de que maneira nós tratamos a nossa esposa quando ela nos ofende? De que maneira alguém trata o seu esposo quando o seu esposo lhe ofende? De que maneira alguém trata os seus pais quando os seus pais lhe ofendem? É a mesma maneira que Deus vai nos tratar, a mesma maneira que nós tratamos a nossa esposa, ou o esposo, ou os filhos, ou os pais, é a mesma maneira que Deus vai nos tratar. E se nós olharmos mais abaixo no versículo 14, nós vamos ver Jesus dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Ou seja, Jesus está deixando bem claro o princípio do perdão. E continuando no versículo 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, muitas das vezes por falta de perdão, muitas das vezes por falta de perdoar alguém que nos ofendeu, muitas das vezes por falta de perdoar alguém que errou contra nós, estamos vivendo uma vida de religioso, mas indo a passos largos para o inferno, nos afastando do reino de Deus, nos afastando dos céus. Por quê? Porque é muito fácil
nós cuidarmos a roupa e olharmos, eu estou com uma roupa de cristão, eu estou com uma aparência de cristão, mas o meu coração está cheio de ofensas que alguém lançou contra mim e que eu não quero perdoar. Quantas das vezes a gente ouve frases de alguém dizendo: isto que tu me falou eu vou levar comigo para o túmulo, ou seja, está quase que abrindo mão da salvação, por causa de uma palavra, por causa de alguma ofensa, por causa de algo que foi dito ou que foi feito que não lhe agradou. E Jesus aqui está deixando bem claro que isto é um mandamento. Você perdoa para ser perdoado por Deus. Amém. Você está dizendo: olha, Deus, trate de mim, das minhas ofensas, da maneira que eu trato os meus ofensores. Você, nesses versículos, o 14 e 15, nós vemos que Jesus ensinando que Deus, Ele nos perdoa na medida em que nós estamos dispostos a perdoar. Quanto mais eu preciso de perdão, mais eu preciso estar disposto a perdoar. Por quê? Porque Deus, Ele me perdoou uma dívida que eu não tinha como pagar. Não tinha o que eu fizesse para entrar no céu. Se não fosse pela misericórdia de Deus, se não fosse pela bondade de Deus, se não fosse pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para saldar a minha dívida, para pagar aquilo que eu devo, jamais eu conseguiria entrar nos céus, entrar no reino dos céus, jamais eu conseguiria saldar aquela dívida. E como Deus foi tão bom, tão misericordioso, e pagou e perdoou algo que eu jamais teria como resolver, da mesma maneira, eu preciso estar disposto a perdoar aqueles que me ofendem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Glória a Deus. Por isso que eu disse para os irmãos no início, é uma palavra muito bonita de ser pregada, é uma palavra muito fácil de ser pregada, é um princípio muito fácil de ser comunicado, mas é muito difícil de ser vivido. Porque vamos ser sinceros, existem muitas ofensas que é muito difícil de perdoar, é muito difícil de deixar de ser cobrado. Quando alguém ofende o teu filho, quando alguém ofende a tua esposa, ofende a tua família, quando alguém levanta a mão contra o teu filho, quando alguém te dá um tapa no rosto, é difícil de perdoar, irmãos, vamos ser sinceros. Ninguém aqui é um super cristão e diz: não, eu perdoo, acabou de ser feito. Não, é difícil, é difícil. Aleluias. O próprio Senhor Jesus passou por uma situação dessa, quando estava pendurado na cruz do Calvário, antes de entregar o seu espírito, antes dele morrer, qual foram as suas palavras? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, o próprio Jesus passou por essa situação, que ele pregou o perdão, ensinou o perdão, mas ele teve que viver o perdão. Ele teve que olhar para os soldados romanos, ao pé da cruz, com espada, com lança, com o seu sangue correndo pelo seu corpo, já dando os últimos suspiros de vida. Ele teve que olhar para os soldados e dizer: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Jesus precisou viver aquilo que ele estava ensinando. E não é fácil nós vivermos esta palavra. Por isso que, volto a dizer, muitos casamentos são destruídos, muitas famílias são destruídas, muitas igrejas são destruídas, muitas vidas são destruídas por falta de perdão, por falta de misericórdia, por falta de compaixão, por falta de agirmos com os nossos ofensores da mesma maneira que Deus agiu conosco. Aleluia. Aleluias. E se você está aqui nesta noite, tenha uma certeza de que você foi alvo do perdão de Deus. E nós não estamos aqui para condenar ninguém ao inferno. Não estamos aqui para apontar o dedo e dizer: olha, tu vai para o inferno. Não. Nós estamos aqui para pregar a palavra. Nós estamos aqui para mostrar para vocês princípios bíblicos para as nossas vidas. Amém. Amém. Agora cabe a você viver a compaixão
compaixão que você foi alcançado. Cabe a você usar de misericórdia da mesma maneira que Deus usou de misericórdia para contigo um dia. Aleluias. Falta de perdão nos mantém em escravidão. Versículo 34 que nós lemos de Mateus 18. No versículo 34, aquele senhor disse ao seu servo, e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos ou aos atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Ou seja, a falta de perdão nos mantém em escravidão. Aquele homem que havia sido perdoado, e que instantes depois não quis exercer misericórdia, não quis perdoar, não quis ser compassivo, ele foi colocado em prisão. Ele foi colocado nas mãos dos atormentadores e ele passou a viver uma vida atormentado. Irmãos, quantas pessoas vivem uma vida de tormento porque não conseguem perdoar? Eu já falei para os irmãos, tem coisas que são difíceis de ser perdoadas, mas eu conheci pessoas que perderam um filho em uma questão de uma briga, em uma questão de que alguém morreu com um tiro, e a mãe daquele moço vivia dizendo: eu nunca vou perdoar aquela pessoa que matou meu filho. Ele viveu uma vida inteira praticamente de tormento, uma vida sendo atormentado, uma vida de choro, uma vida de desespero, porque não conseguia perdoar. Claro que não é algo fácil de perdoar, que não é algo que eu digo, se fosse comigo perdoava. Não é isto, mas precisa ser exercido perdão para que a pessoa não viva uma vida de tormento, não viva uma vida colocada nas mãos dos atormentadores, uma vida de escravidão, uma vida de tormento, perdendo a sua saúde, perdendo anos de vida, perdendo a sua alegria, por causa de algo que não consegue perdoar. Queremos ser perdoados por Deus, todos nós queremos ser perdoados por Deus. Cada um de nós que estamos aqui, que já entendemos a salvação, que já entendemos a palavra de Deus, todos nós queremos ser perdoados por Deus, quantas vezes for preciso, porque assim como Deus disse para Pedro, tu precisa perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, também é a maneira que Deus faz com nós. Todos os dias nós cometemos os nossos erros, todos os dias nós cometemos as nossas falhas, e todos os dias nós nos ajoelhamos e dizemos: Senhor, me perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros. Todos nós queremos ser perdoados por Deus. No entanto, nós retemos o perdão para aqueles que nos ofendem. Queremos ser perdoados por Deus e dizemos: Senhor, me perdoa pelos pecados que eu cometi hoje. Mas levantamos dali dizendo: o meu colega de trabalho me disse uma palavra que eu não gostei, e eu vou dar o troco para ele. Eu não vou perdoar ele. Vai chegar um momento, vai chegar um dia que ele vai me escutar, ele vai ter que me ouvir. O que é isso? Falta de perdão. Queremos ser perdoados por Deus, mas não estamos dispostos a perdoar. E se não perdoamos, somos entregados aos atormentadores, somos entregados ao tormento. Por isso precisamos tanto aprender a perdoar. A falta de perdão pode ter como resultado doenças físicas e mentais. E aqui eu pesquisei alguma coisa sobre isso. Em alguns estudos que foram publicados, eu li alguns estudos publicados na área da medicina, em que alguns médicos afirmam que existem doenças psicossomáticas, que são doenças causadas por desordem emocional, que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Ou seja, os médicos dizem que existem doenças psicossomáticas que são causadas pelo nosso emocional. São doenças que muitas das vezes são causadas por falta de perdão, porque eu não perdoei alguém, porque eu vivi uma vida com raiva de alguém, uma vida com ódio de alguém,
E aquilo ali foi crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai afetando o nosso emocional, que em algum momento isto pode acabar se tornando uma enfermidade no nosso corpo. E é claro, irmãos, eu vou deixar bem claro aqui para vocês, eu não estou dizendo para os irmãos que toda doença é causada por isso. Não estou dizendo para os irmãos que toda doença tem como causa a falta de perdão ou alguma desordem emocional. Não, eu estou dizendo que em alguns casos existem algumas enfermidades que são causadas por desordens emocionais, por algumas coisas que a pessoa não tratou. E isso tanto é verdade, irmãos, que se os irmãos olharem a quantidade de pessoas que precisam frequentemente visitar psicólogos e psiquiatras é enorme no nosso Brasil. A quantidade de pessoas que deveriam estar consultando um psicólogo e às vezes só não estão lá porque não tem a condição é enorme. E quando elas vão no psicólogo, no psiquiatra, elas vão lá fazer o quê? Elas vão lá tratar das suas emoções, para que as suas emoções sejam colocadas em ordem, para que o seu corpo não acabe adoecendo. E vejam, irmãos, que a palavra de Deus ela é bem clara e ela se cumpre. Muitas das vezes por falta de perdão, muitas das vezes por não tratarmos aquilo que nos afeta emocionalmente, acabamos adoecendo. O que é isso? É uma prisão. É alguém que está colocado nas mãos dos verdugos, é alguém que está colocado nas mãos dos atormentadores. Os textos que eu li sobre isso, tem alguns médicos que dizem que pessoas chegaram nos seus consultórios reclamando de dor em uma certa parte do corpo, e era uma dor que a pessoa estava sentindo, era uma dor que a pessoa estava sofrendo aquela dor, e que eles fizeram exames, a pessoa passou por especialistas, passou por exames de sangue, passou por tudo quanto é tipo de exame, e lá no final acaba o médico dizendo: olha, no exame não aparece nada, tu não tem doença nenhuma, eu não consigo ver nada nos exames, tu precisa consultar um psicólogo, precisa consultar um psiquiatra, porque comigo eu não tenho mais nada que fazer por ti, a não ser dar remédio para a dor. O que é isso? São doenças psicossomáticas, são desordens emocionais que estão causando alguma enfermidade. Já existem outros casos, alguns médicos dizem que existem outros casos, que essas desordens emocionais acabam causando doença na pele, acabam causando desordem, acabam causando descontrole na pessoa, que a pessoa chega à noite e não consegue dormir. A pessoa vive num desespero, vive num pavor. Os médicos dizem que essas doenças psicossomáticas, elas podem afetar a pele, o aparelho digestivo, os pulmões, a articulação, coração, rins, sistema nervoso central, e os médicos dizem inclusive que em alguns casos tem pessoas que acabam desenvolvendo câncer. Por quê? Porque estão emocionalmente abaladas, estão emocionalmente traumatizadas, com traumas que não foram tratados. E se nós olharmos para dentro das famílias, quantas e quantas pessoas nós poderíamos citar que por causa de um casamento descontrolado, que por causa de um casamento totalmente em desordem, um lar em desordem, vão se magoando, vão se ferindo, vão guardando aquelas mágoas no seu coração, não perdoam e vão ficando doentes, vão ficando com dor, vão ficando com problema de ossos, vão ficando com tantos e tantas outras doenças, porque não estão tratando daquilo que precisa ser tratado. E este é um dos fatos de que Deus nos tocou no nosso coração. Deus tocou no coração do pastor, para que nós viéssemos aqui trazer princípios
para um casamento, princípios para uma família. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão sendo afetadas. E não é porque elas querem, mas é porque elas não conhecem a palavra de Deus. O Senhor mesmo diz, a palavra diz lá nos profetas: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então Deus, ele tocou no coração do nosso pastor para que nós trouxéssemos princípios bíblicos para a nossa vida. Amém. Porque muitas das vezes nós estamos enfrentando uma enfermidade, gastando fortunas com remédio, gastando fortunas com exame, correndo atrás de tudo quanto é médico, vai em tudo quanto a igreja pedir oração, e a coisa não melhora, e não melhora, e está cada vez pior, e está cada vez pior, e muitas das vezes são desordens emocionais, é falta de perdão, é falta de conselho, é falta de arrumar aquilo que precisa ser arrumado, arrumar aquilo que está em desordem no seu lar, para que as coisas se resolvam. Amém, glória a Deus. Lembre-se bem, irmãos, e gravem bem isto no coração de vocês. Deus, ele vai nos perdoar à medida em que nós perdoamos. Precisamos exercer o perdão todos os dias. Não é até um limite, não é até um momento, não é até 7 vezes, mas é até 70 vezes 7. Aleluias. Em algumas versões, nessa resposta de Jesus para Pedro, Jesus diz: deve perdoar até 70 vezes 7 por dia. Por isso precisamos exercer perdão, para sermos perdoados por Deus. Por isso precisamos exercer perdão, para que as desordens, os traumas, não acabem nos adoecendo o nosso corpo, nos colocando em prisão, nos colocando em tormento. Agora nós também precisamos esclarecer algo. Mateus, no capítulo 5, versículo 23 de Mateus, Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 23, Jesus vai dizer: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Versículo 24, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Ou seja, o que Jesus está ensinando, que o dever do ofendido de perdoar não isenta o dever do ofensor de pedir desculpa. O dever do ofendido de perdoar não isenta o ofensor da sua culpa. O que Jesus aqui estava ensinando no Sermão do Monte era: quando você vem com a sua oferta lá no templo para oferecer a sua oferta a Deus, e aqui Jesus não está falando de dinheiro, Jesus está falando de outro tipo de oferta, Jesus está falando de culto. Nós podemos trocar a palavra oferta por culto, podemos dizer que Jesus estava dizendo: quando você vier fazer o teu culto a Deus, e te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa o teu culto perante o altar, deixa a tua oferta perante o altar, vai lá primeiro te consertar com o teu irmão, e depois que tu te consertar com o teu irmão, vem e oferece a tua oferta. Porque, irmãos, se por falta de perdão Deus não nos perdoa, você acha que Deus vai aceitar o culto de alguém que não perdoa? Você acha que Deus vai aceitar a oferta de alguém que não perdoa? Por isso que eu disse para os irmãos, é um princípio muito importante, é um princípio muito difícil de ser vivido, mas que precisa ser vivido. Amém. E Jesus não está isentando o ofensor, Jesus está dizendo para o ofensor: olha, se tu vai fazer o teu culto e te lembrar que tu magoou o teu irmão, que tu falou uma palavra contra o teu irmão, que tu tem algo contra o teu irmão, vai lá e te conserta com ele primeiro. Depois tu faz a tua oferta, depois tu faz o teu culto, mas te conserta primeiro, porque te consertar é mais importante do que oferecer a oferta. Amém? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. E para encerrar, nós também precisamos falar de como perdoar, porque nós falamos aqui sobre perdão, mas também precisamos falar de como perdoar. Primeiro, reconheça que é ato da vontade e não do sentimento.
Para você que precisa perdoar alguém, você precisa entender que perdão não é algo que você sente. Eu estou sentindo de perdoar o meu irmão que falou contra mim. Eu estou sentindo de perdoar o meu irmão que me ofendeu. Não é assim que funciona. O perdão não é algo que você sente, mas o perdão é um ato da vontade. É algo que tu toma a iniciativa de fazer. É algo que você toma a iniciativa de dizer: eu não vou mais cobrar a dívida daquele que me deve. Eu não vou mais apontar e falar da ofensa que ele fez para mim. Por quê? Porque eu estou perdoando ele. A dívida que ele tinha foi paga, e dívida paga é dívida que não é cobrada. Imagina você se Jesus, ou se Deus fosse agir com nós, como nós muitas das vezes agimos. Nós nos convertemos, Deus ia nos perdoar, mas no outro dia Deus ia apontar para nós e ia dizer: te lembra que tu era mentiroso, eu te perdoei. Te lembra que tu não pagava as tuas dívidas e eu te perdoei. Olha, te lembra que tu tratava mal a tua esposa e os teus filhos, eu te perdoei. Só que não é assim que Deus faz, irmãos. Deus, ele nos perdoa e ele nunca nos lança no nosso rosto aquilo que nós fizemos. Por quê? Porque ele nos perdoou, a dívida está paga, e dívida paga não é mais cobrada. Então, se alguém te deve alguma coisa, se alguém te ofendeu, não fique esperando que o Espírito Santo vai tocar no teu coração para te perdoar, não. Pode até acontecer, e nós oramos para que isso aconteça, mas é ato da vontade. Tu precisas tomar a decisão: eu vou perdoar, eu não vou mais cobrar, eu não vou mais tocar no assunto, eu não vou mais falar daquela ofensa que foi feita. Eu perdoei, é com ele Deus, eu perdoei, da minha parte está perdoada. Não lembre da ofensa perdoada, ou seja, não fique cobrando a dívida. E para encerrar, irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus capítulo 5, versículo 44. Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. O que Jesus aqui está ensinando? Perdoa o teu inimigo e ore por ele. Perdoa o teu inimigo e ore por ele. Alguém fez algo contra ti, alguém te ofendeu, perdoa. Não cobre a dívida. Não vai lá apontar o nariz dele e dizer: tu me ofendeu naquilo e eu não te perdoo. Não cobre a dívida. Mas entra no teu quarto, dobra os teus joelhos e diga: Senhor, o irmão lá me ofendeu, a minha esposa me ofendeu, o meu esposo me ofendeu, os meus filhos me ofenderam, mas eu estou perdoando eles. Dá graça a eles para que eles entendam a tua palavra, para que eles entendam o teu amor, para que eles possam amar como o Senhor ama. E esse é o nosso dever, isso é o que nós precisamos fazer. Precisamos entender este princípio que, aleluias, eu volto a repetir, Deus nos perdoa na medida em que nós estamos dispostos a perdoar. E a partir do momento que nós estamos dispostos a perdoar, que nós tomamos a iniciativa de perdoar, eu não cobro mais a dívida. E além de não cobrar mais a dívida, eu oro pelo meu ofensor. Por quê, irmãos? Porque o máximo que pode acontecer para alguém que te ofendeu é esse alguém se converter. O máximo que pode acontecer para alguém que fez algo contra ti é esse alguém se converter. Eu vejo muitas pessoas às vezes orando e pedindo a justiça de Deus. Só que, irmãos, a justiça de Deus é Jesus Cristo pregado na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados. Amém. Glória a Deus. Se você vai pedir a justiça de Deus sobre a vida de alguém, Deus vai fazer de tudo para converter esse alguém. E daqui a pouco, quando tu menos esperar, esse alguém está aí do teu lado, servindo a Deus e glorificando a Deus junto contigo. Então tome a iniciativa de perdoar, perdoe, ore pela pessoa que te ofendeu. Aleluias. Vamos nos colocar de pé, irmãos.
Irmãos, eu falo para vocês, esta é uma palavra que eu conheço, que eu já preguei outras vezes, e que sempre quando eu falo dela, ela mexe no meu coração. Foi no ano de 2017. Eu trabalhava numa boa empresa, uma empresa que eu tinha um bom salário, tinha um bom cargo, estava nessa empresa há mais de 10 anos, e na convivência com as pessoas, muitas das vezes tu acaba se espinhando com alguém. E eu tinha 2 pessoas dentro dessa empresa que eu não conseguia falar com eles, porque cada vez que nós ia conversar, nós se estranhava, não fechava, as nossas ideias não fechavam. E um dia, eu estava trabalhando, e o Espírito Santo falou no meu coração e disse: vai lá e fala com os 2 e pede perdão para eles. E aquilo me tocou profundamente. Eu fiquei lutando, fiquei uns 2 dias lutando. Não foi na hora, não fui correndo lá me acertar com eles, não, fiquei uns 2, 3 dias lutando com aquilo. E o pior de tudo é que um já tinha saído da empresa, mas aquilo ficou dentro do meu coração falando comigo. Eu dormia, acordava, sempre com aquela voz falando comigo. E eu consegui falar com quem não estava mais trabalhando na empresa, falei com ele, né, pedi perdão para ele pelas coisas que eu falei, e ele não me deu nem resposta. O outro rapaz que ainda trabalhava na empresa, eu cheguei para ele, um dia nós trabalhando, eu cheguei para ele e expliquei a situação. Expliquei a situação para ele, ele disse: não tem nada, não esquenta a cabeça, que não tenho mágoa nenhuma, esquece que não tem problema nenhum. E irmãos, 2 dias depois que eu pedi perdão para os rapazes, eu fui chamado no RH da empresa e fui demitido. Não por ter pedido perdão para eles, mas é que Deus já sabia o que ia acontecer. E que eu não teria mais a oportunidade de falar com eles. Eu não teria mais a oportunidade de encontrar eles. Então, irmãos, é importante nós vivermos esses princípios de Deus para as nossas vidas. É muito importante nós perdoarmos, para que sejamos perdoados por Deus. Eu fiz isso não porque eu era bonzão, não porque eu era espiritual, melhor que alguém, não. Eu fiz isso porque o Espírito Santo não me deixou ter paz, não me deixou dormir. Eu dormia, acordava, almoçava, jantava, aquela voz falando no meu coração o tempo todo. Até que chegou um momento que eu tive que fazer, e fiz no momento certo. Deus sabia de todas as coisas. Então deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nessa noite. Não estou aqui para te julgar. Ninguém aqui tem o direito de te julgar, porque todos nós um dia fomos devedores a Deus. Estamos no mesmo estado. Mas deixa eu falar algo para você. De repente você tem algo no teu coração, alguma ofensa que alguém te fez, alguma palavra que alguém te falou, alguma atitude que alguém fez para você, que ficou marcado no teu coração, que te machucou, que te feriu, que te magoou. Nesta noite, Deus está te dando uma oportunidade de liberar um perdão. Nesta noite, Deus está te dando uma oportunidade de orar por esta pessoa. Nesta noite, Deus está te dando uma oportunidade de abrir a porta e liberar perdão e sair desta prisão que você se encontra. Aleluias. Deus não quer que você viva uma vida de enfermidade, uma vida de doença, uma vida de problema, não. Porque, como eu disse para os irmãos lá na primeira mensagem, no primeiro domingo, Deus tem uma vida de vitória, uma vida grandiosa, uma vida de felicidade para nós. Mas nós precisamos viver os princípios da palavra de Deus. E por isso eu quero convidar nesta noite as famílias que estão aqui a passar aqui na frente para nós orarmos juntos nessa noite. Eu não estou convidando você porque você não perdoou alguém, não. Eu estou convidando as famílias para vir aqui orar. Nesta noite é uma noite que Deus está nos oportunizando para acertarmos aquilo que precisa ser acertado no nosso coração, para liberarmos o perdão que precisa ser liberado, porque o Espírito Santo de Deus quer operar nas nossas vidas, quer operar nos nossos corações. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, eu te dou graças, Pai, pela tua palavra, pela tua misericórdia, pela tua graça.
pela tua bondade, Senhor. Eu te dou graças, Senhor, porque um dia o Senhor nos perdoou quando nós tínhamos uma dívida imperdoável, quando nós tínhamos uma dívida que não tinha como ser paga. O Senhor foi misericordioso, o Senhor foi compassivo, o Senhor foi bondoso conosco e nos perdoou. E o seu amor nos alcançou, e o sacrifício do seu Filho nos alcançou. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos amou antes mesmo de nós te amarmos. O Senhor nos amou. Eu te agradeço, Pai, porque a dívida que eu tinha contigo foi paga pelo sacrifício de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor, porque tudo aquilo que eu te devia foi quitado, porque a tua misericórdia me alcançou. Eu te peço nessa noite, Senhor, que o teu Espírito Santo possa agir nos nossos corações. Eu te peço nesta noite, Senhor, que o teu Espírito Santo entre em cada coração. Entra no coração desta pessoa que não consegue perdoar, que não consegue esquecer, Pai. Entra no coração desta pessoa que não consegue deixar para trás aquela ofensa que foi feita, que não consegue esquecer daquelas palavras que foram ditas, que não consegue esquecer, Senhor, daquele ato, daquela atitude que foi feita contra ela. Senhor, e por falta de perdão, essa pessoa tem vivido uma vida de tormento, uma vida de dificuldade, uma vida de lutas, uma vida de doença. Senhor, eu te peço que nesta noite seja uma noite de libertação. Que nessa noite, Senhor, nós possamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Que nessa noite nós possamos perdoar aqueles que agiram contra nós. Que nessa noite nós possamos liberar perdão, Senhor, e que o teu Espírito Santo venha inundar os nossos corações. Senhor, e aquela pessoa que há tanto tempo já não sente mais a tua presença, que nessa noite possa sentir a tua presença, Pai. Senhor, aquela pessoa que há tanto tempo não consegue orar com liberdade, que nessa noite ela possa orar com liberdade diante da tua presença. Senhor, aquela pessoa que há tanto tempo já não é mais renovado no teu Espírito Santo, que nesta noite possa ser renovado no teu Espírito Santo. Pai, eu te peço, Pai, nos ajuda, Senhor, porque não é algo fácil de se fazer, não é uma atitude fácil de se tomar, mas eu te peço, Senhor, nos ajuda, que possamos agir com os nossos ofensores da mesma maneira que o Senhor agiu conosco, que possamos perdoar, Pai, na mesma medida em que nós fomos perdoados. E Senhor, que a tua palavra que nessa noite nos confrontou, a tua palavra que nessa noite tocou os nossos corações, possa ficar gravada nos nossos corações. Senhor, que durante essa semana o teu Espírito Santo possa ficar falando nos nossos corações. E que o teu Espírito Santo não nos deixe inquietos, o teu Espírito Santo não nos deixe sossegados, até que nós possamos consertar aquilo que precisa ser consertado nos nossos corações, aquilo que precisa ser consertado no nosso lar, aquilo que precisa ser consertado no nosso casamento, aquilo que precisa ser consertado com os nossos filhos. Eu te peço, Senhor, venhas agir nas nossas vidas de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, de uma forma real, e que todos nós possamos sentir o teu agir nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.